Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, nesta palavra, falar sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, ou o que significa, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o batismo com ou no Espírito Santo. Para tanto, eu quero ler Mateus capítulo 3, e o versículo de número 11, são palavras registradas por Mateus, ditas por João Batista, ou o batizador. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há uma clareza cristalina no Novo Testamento que nos mostra que a salvação é uma coisa, o momento da salvação, o momento que o Espírito Santo trabalha, age para a salvação do homem, e o momento que ele age no batismo com o Espírito Santo na vida do homem. Então são duas bênçãos espirituais distintas uma da outra. Isto é claro, isto é cristalino. E nesta palavra de João Batista, nesta explicação claríssima, aonde no batismo de Jesus, quando Jesus estava chegando para o batismo, João Batista fala sobre isto. Eu vos batizo com água. Esse aqui é o momento do arrependimento, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e ele então é batizado, chamado batismo do arrependimento. Jesus, antes de subir ao céu, lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo aqui não é o batismo com o Espírito Santo. É o batismo que João falou, o batismo do arrependimento. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo com o Espírito Santo, Jesus o chamou de promessa de meu Pai. Promessa de meu Pai. Lucas capítulo 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Todas aquelas pessoas que ficaram lá no cenáculo, que foram para o cenáculo que Jesus disse, ficai em Jerusalém, todas elas eram pessoas crentes, salvas. Inclusive Jesus disse para aqueles 70 que voltaram, que voltaram alegres, porque os demônios eram expulsos, as doenças saíam. Jesus disse, não alegrais por isso, alegrai antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Eles já tinham o nome escrito nos céus. Muito bem. Em Atos, capítulo de número 1, Atos 1, e o versículo 12, quando Jesus foi assunto aos céus, quando Jesus subiu aos céus, a Bíblia diz, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles.
Todos estes já eram crentes salvos, eles oravam, eles criam, já cria até na volta de Jesus, porque Jesus disse que ia voltar. Os varões de branco que se aproximaram e falaram para eles mais uma vez da promessa da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Mas eles não eram batizados com o Espírito Santo. Eles eram, sim, eles tinham o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles, depois de ressuscitado, dizendo: recebei o Espírito Santo. Ele já tinha o Espírito Santo. E aqui nós fazemos a diferença entre o crente que é salvo, que tem o Espírito Santo, que pode ser cheio do Espírito Santo, mas ainda não é batizado, porque batismo é mergulho. A pessoa, para ser batizada, ele tem que ser colocado dentro. Significa mais do que vestido, a Bíblia diz revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse assim: vós recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo iria descer, iria envolver aquelas pessoas. E no capítulo 2, em versículo 4, diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Aqui vem do grego glossa, glossais, eles falaram línguas. Não é dialectos, como está em 2 e 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Aqui não é glossa, aqui é dialectos. Novo Testamento grego é diferente do que os discípulos falaram. Então, eles falaram em línguas estranhas como evidência do batismo com ou batismo no Espírito Santo. Então, batismo com o Espírito Santo não é o mesmo que salvação. Batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Aquilo que foi chamado pelos nossos pais pentecostais, como o próprio Wesley, e os nossos pastores, pregadores do movimento pentecostal clássico moderno, como William Seymour e Paran, nos Estados Unidos, eles nos ensinaram isso, e nós cremos nisso, e a Bíblia afirma isso, que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção subsequente, que pode acontecer no momento da salvação, ou pode acontecer depois da salvação. Quando o homem ele é cheio, ele é revestido do poder, e ele fala com evidência as línguas estranhas, que pode ser estranha para mim, que estou falando, mas Deus ele pode manifestar para qualquer nação do mundo. Aí vem o termo grego xenolalia, que é eu falar em línguas estranhas e outra pessoa entender no seu idioma, que pode ser chinês, pode ser aramaico, pode ser hebraico, pode ser qualquer língua. Eu posso falar e as pessoas entenderem. E assim como aconteceu no dia de Pentecostes, como uma tradução simultânea, eles falavam em línguas estranhas, eles não sabiam que estava falando naquele idioma, mas aquelas pessoas entenderam no seu idioma. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção espiritual que o crente pode receber. E não existe em nenhum lugar da Bíblia Sagrada dizendo que esta bênção acabou, que esta bênção terminou. Não, esta bênção, como disse Pedro em Atos capítulo 2 e versículo de número 39, pois para vós outros é a promessa, aquela que Jesus disse, promessa de meu Pai, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Até a vinda de Cristo, até a volta do Senhor, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e falar em outras línguas. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.